Boa tarde a todos. É com imenso prazer que a Liga Acadêmica de Fononcologia da Universidade de Brasília apresenta o seminário Introdução à Fononcologia, Atuação, Avaliação e Protocolos Utilizados. Meu nome é Adriele Gripe, sou atual presidente da LAFO e estarei apresentando a primeira palestra do dia. Antes de iniciarmos, gostaríamos que vocês conhecessem um pouco a nossa liga. Então, como foi o início do nosso projeto? Qual o local que nós atuamos? Como foi a idealização e a transição deste projeto até se tornar uma liga? O impacto que desejamos alcançar e a nossa atuação no cenário. A nossa vice-coordenadora, doutora Cristina Lemos Barbosa Furia, vai deixar um breve relato sobre a nossa liga. Eu sou a professora Cristina Lemos Barbosa Furia. Hoje eu estou como vice-coordenadora da nossa Liga Acadêmica de Fononcologia. A nossa história começou em 2016, com a extensão de orientação fonoaudiológica do câncer de cabeça e pescoço, ligado ao antigo CACOM, que era o Centro de Oncologia do Hospital Universitário, e agora o NACOM, que é a Unidade de Oncologia do mesmo hospital. Nós participávamos, junto à equipe médica e à equipe multiprofissional, do acolhimento do paciente oncológico e percebemos, a partir das campanhas relacionadas ao câncer, especialmente a conscientização do câncer de cabeça e pescoço, a necessidade de ampliarmos a nossa visão e a nossa atuação e as nossas parcerias. Por isso, iniciamos as atividades em 2019 da Liga, no qual a gente tem o foco no ensino, na extensão e na pesquisa. E também com um recorte importante de advocacy, participando de leis, de encontros em Senado, na Câmara dos Deputados, em relação ao tabaco, em relação à inclusão de dispositivos laringectomizados totais e qualquer outro quesito que possa ter a nossa participação enquanto instituição e enquanto estudantes e profissionais. Sejam muito bem-vindos e uma boa semana universitária para todos. Eu sou a professora Cristina Lemos Barbosa. Falando então agora da nossa formação atual. Na coordenação, então, contamos com a coordenadora, doutora Jamila Reis de Oliveira, e a nossa vice-coordenadora, a doutora Cristina Lemos Barbosa Furia. Na presidência, estou eu como presidente, Adriele Gripe, e vice-presidente, a discente Larissa Brenda. Atualmente, a nossa liga conta com duas grandes diretorias. A diretoria de eventos e divulgação, que tem como diretora a discente Marcela Milena, e a diretoria de ensino e extensão, que tem como atual diretora a discente Gabriela Duarte, além de todos os nossos membros. Temos também os nossos membros associados, além do nosso membro formado e o nosso paciente associado, que representa os demais pacientes. Nosso seminário será composto por duas palestras. Iremos abordar neste dia, então, a introdução à oncologia, a atuação do profissional fonoaudiólogo, além da avaliação e os protocolos utilizados por estes profissionais. Para começarmos, precisamos entender o que seria o termo fononcologia. Nada mais é do que a
junção do termo oncologia com fonoaudiologia, ou seja, é a atuação do fonoaudiólogo no campo da oncologia. Trazendo, então, uma introdução à oncologia, precisamos entender o que é o câncer, a sua definição, incidência, os fatores de risco e o tratamento utilizado. Câncer. O câncer é definido como um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado, ou seja, maligno, de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo se espalhar para outras regiões do corpo, que é o que conhecemos como a metástase. Em tumores malignos, esse crescimento é agressivo e incontrolável. Já o tumor benigno é uma massa de célula que cresce vagarosamente e raramente põe em risco a vida. A incidência do câncer, falando em uma estimativa mundial, descreve que em 2018 há uma previsão de 18 milhões de novos casos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Já no Brasil, essa estimativa para cada ano do triênio 2018 até 2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer. As topografias mais frequentes no sexo masculino é a de próstata e cólon e reto. Já no sexo feminino estão, em primeiro lugar, a mama e, em segundo, o cólon e reto. Especificamente, aqui nós daremos ênfase àquelas topografias da região aerodigestiva. Então, no sexo masculino, nós temos principalmente aquelas circuladas, a de traqueia, brônquios e pulmão, estômago, cavidade oral, esôfago, além da laringe. E no sexo feminino, traqueia, brônquios e pulmão, glândula tireoide e o estômago. Entrando agora mais especificamente, falando sobre o câncer de cabeça e pescoço. Em julho é comemorado o mês mundial do câncer de cabeça e pescoço, especificamente na data do dia 27. O câncer de cabeça e pescoço é uma denominação genérica de todos os tumores que se originam principalmente nas regiões das vias aerodigestivas, como boca, língua, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe e os seios paranasais. Este tipo de câncer representa 10% de todos os tumores malignos. Acomete mais comumente homens a partir dos 50 anos. Essa questão pode ser explicada devido aos hábitos deletérios que estão presentes neste grupo, como, por exemplo, o uso do tabaco e do álcool. De acordo com o INCA, estima-se que cerca de 15 mil novos casos de câncer de cavidade oral surjam por ano no Brasil, ocupando, então, o 5º lugar de todos os tumores no ranking geral. E para o câncer de laringe, estima-se 8 mil novos casos. Como citamos anteriormente, o álcool e fumo são alguns dos fatores de risco mais comuns dentro do câncer de cabeça e pescoço. O fumo pode desencadear alterações nas células da mucosa bucal, lábios, laringe e faringe. 90% dos pacientes com câncer de boca eram tabagistas. Além disso, o fumo é responsável por 97% dos diagnósticos de câncer de laringe. O álcool, quando associado ao fumo, pode potencializar em até 43 vezes o risco de câncer na região da laringe. Outro aspecto que tem sido estudado nos últimos anos é o HPV, o vírus do papiloma humano, que se tornou um risco preocupante por conta da prática do sexo oral sem proteção. O INCA indica ainda que 7% da população brasileira tem HPV oral decorrente das relações sexuais. Existem ainda outros fatores de risco que podem contribuir para o
aparecimento do câncer, como, por exemplo, a exposição a agentes carcinogênicos, que podem ocorrer, por exemplo, em ambientes laborais. Falta de higiene oral também é um fator de risco. Histórico familiar, o baixo índice de massa corporal, exposição à luz ultravioleta, ou seja, exposição ao sol. Além disso, vários outros fatores podem ser associados. Portanto, vale lembrar, evite o consumo de fumo e de álcool. Vamos entrar, então, agora na questão do tratamento. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço é complexo e envolve diversos especialistas experientes, além de um local que tenha infraestrutura adequada para atender todas as necessidades daquele paciente, desde o diagnóstico até o estadiamento, a construção dos métodos de tratamento e as complicações que podem ocorrer. Além disso, a reabilitação deve ocorrer de forma integral, tanto física quanto psicológica e social. Existem 3 objetivos principais do tratamento. Os 3 objetivos são cura, reabilitação e qualidade de vida para esse paciente. Para a definição do método de tratamento, existem alguns fatores que devem ser levados em consideração para a melhor escolha do tratamento naquele paciente. Fatores esses que são o tamanho e a extensão do tumor, a aparência daquele tumor e onde ele está localizado, se ocorre o envolvimento ósseo ou muscular, se tem uma probabilidade de ressecção cirúrgica completa, a presença ou não de linfonodos metastáticos, se há a possibilidade de preservação da função, qual a situação social e ocupacional daquele paciente. Além disso, deve-se levar em consideração a experiência e habilidade da equipe que está envolvida no tratamento. E, por último, as condições gerais de saúde daquele paciente. Definidos todos esses fatores, partimos para o tratamento. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço, ele tem um tripé. Pode ser cirúrgico, através da radioterapia ou da quimioterapia, sendo estes tratamentos isolados ou tratamentos combinados. Falaremos, então, primeiramente, sobre a radioterapia. O que seria a radioterapia? A radioterapia é o emprego de raios ionizantes, sejam eles eletromagnéticos do tipo raio-x ou raio gama, ou através de partículas como os elétrons, prótons e nêutrons no tratamento de certas doenças. Existem alguns tipos de radioterapia. A radioterapia externa, que está exemplificada na primeira figura, em que há a emissão dos raios ionizantes no paciente. A braquiterapia, em que a fonte radioativa ela é colocada próxima ao tumor, que está exemplificado na figura central, no meio. E a radiocirurgia, que é uma técnica não invasiva que envolve a administração de altas doses de radiação em uma pequena região, sendo essa radiação em uma única fração de tratamento ou em poucas frações. Outro tipo de tratamento que pode acontecer é a quimioterapia. O que seria a quimioterapia? A quimioterapia é quando ocorre o emprego de medicamentos como uma forma de tratamento. São utilizadas diversas drogas de classes distintas. Alguns exemplos das mais utilizadas são a cisplatina, carboplatina e a gencibatina, além de diversas outras. Por último, falaremos então do tratamento cirúrgico. A cirurgia ela pode ter o objetivo de ser curativa, então, quando ocorre a remoção total daquele tumor, paliativa para proporcionar uma qualidade de vida daquele paciente.
Redutora geralmente acontece quando há um tratamento combinado, então você reduz aquela porção de forma cirúrgica e em seguida vem com uma radioterapia. E também tem as cirurgias para as recidivas. É importante comentarmos que as cirurgias elas podem comprometer diversas estruturas da cavidade oral, orofaringe, nasofaringe, laringe e hipofaringe, além da tireoide, podendo então acarretar sequelas, sejam elas temporárias ou até mesmo permanentes, podendo ser em menor ou maior grau, a depender da extensão daquela cirurgia. Essas sequelas são importantes serem analisadas tanto do ponto de vista funcional, como do ponto de vista estético e social, já que estamos falando das estruturas orofaciais. O tratamento oncológico, segundo a portaria de número 140, de 26 de fevereiro de 2014, estabelece qual é a equipe que deve trabalhar no tratamento oncológico. Essa equipe deve ser uma equipe multiprofissional e multidisciplinar, tendo entre os diversos profissionais o fonoaudiólogo. Vamos falar então agora sobre a fono-oncologia, ou seja, a atuação do fonoaudiólogo na oncologia. A linha de cuidado do câncer pode ocorrer em diversos níveis, sejam eles de atenção básica, como a promoção, prevenção, diagnóstico precoce e o suporte àquele paciente, a atenção especializada de média complexidade, em que há o diagnóstico, o tratamento, e a atenção especializada, que encontramos, por exemplo, o tratamento cirúrgico, seja ele cirúrgico, de quimioterapia ou radioterapia, e os cuidados paliativos para proporcionar uma qualidade de vida àquele paciente. O fonoaudiólogo é o profissional responsável pela avaliação, reabilitação das funções da audição, cognição, comunicação oral e escrita, respiração, mastigação e deglutição. O fonoaudiólogo, ele atua junto à equipe multiprofissional e ele pode atuar tanto na atenção primária quanto na atenção especializada, no acompanhamento desde o diagnóstico até o pré, durante e após o tratamento cirúrgico ou de quimioterapia e radioterapia. A atuação vai variar dependendo do tipo de tratamento utilizado, seja ele cirúrgico, quimioterápico ou de radioterapia. Aqui nós vamos apresentar agora algumas sequelas clínicas decorrentes do tratamento de radioterapia e quimioterapia que o fonoaudiólogo pode atuar diretamente. O tratamento de radioterapia e quimioterapia pode gerar sequelas como a mucosite, que são essas feridas na boca, xerostomia, boca seca, edema de laringe, fibrose, rigidez, trismo, que é a dificuldade na abertura da boca, pode levar à redução de olfato e paladar, além de paralisia de prega vocal. Além disso, na quimioterapia, como dito anteriormente, há o emprego de algumas drogas, sendo que essas drogas, por vezes, podem ser ototóxicas, ou seja, podem levar a sequelas auditivas. Como falamos anteriormente, existem diversos tipos de cirurgias e as sequelas vão variar a depender da região em que o tumor afeta. Vamos falar então das sequelas decorrentes das cirurgias de laringe. Algumas das sequelas, por exemplo, na laringectomia total, existe a ausência da voz laríngea, é aquela produzida pela laringe nas nossas pregas vocais.
Além disso, ocorre a modificação da via respiratória, que passa a ocorrer através do estômago. A traqueostomia pode ocorrer redução de olfato, paladar e também diminuição da saliva. Além disso, ocorre uma diminuição da atividade de ombros, braços e cervicais, ou seja, uma pequena rigidez. E redução da capacidade respiratória desse paciente. O fonoaudiólogo atua também na reabilitação vocal desses pacientes submetidos à laringectomia total. Existem 3 tipos. Através da laringe eletrônica, representada nessa primeira imagem, em que ocorre a acoplação desse vibrador para emissão oral, a voz traqueoesofágica e a voz esofágica. Vou trazer agora algumas sequelas decorrentes de cirurgias de cavidade oral e de orofaringe. Nesses casos, a atuação vai ser extremamente individual, porque existe uma grande possibilidade de cirurgias de acordo com o tamanho e a localização da lesão. A fonoterapia ela vai depender das alterações apresentadas no momento da avaliação, verificando se há necessidade de fala, ressonância, articulação e até a deglutição. Além disso, é importante falar sobre a adaptação de próteses ou de implantes, que vai ser de extrema valia para otimização dos resultados em fonoterapia. Aqui embaixo, a gente consegue ver algumas cirurgias. Uma glossectomia, ou seja, uma retirada parcial, uma retirada de parte da língua do indivíduo, em que vai ocorrer redução do movimento. Então, a gente entra com exercícios miofuncionais orofaciais. Pode ocorrer a retenção do bolo na cavidade oral devido à ausência de força de musculatura para propulsão do bolo alimentar. E nessa outra imagem, nós vemos a cirurgia em que foi retirado parte do palato do paciente, em que fica claro a utilização da prótese. A prótese nos proporciona uma melhora da qualidade de fala desse paciente. Por exemplo, neste caso, a ressonância seria extremamente nasal. E com a prótese, a gente consegue melhorar essa questão, além de diversos outros fatores. Aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns trabalhos da Liga que foram submetidos a congressos. Então, nós temos aqui o de inteligibilidade de fala após tratamento oncológico em indivíduos com tumores orais, atuação fonoaudiológica no ambulatório de câncer de cabeça e pescoço em um hospital universitário, acolhimento fonoaudiológico de pacientes oncológicos em um hospital universitário, além de diversos outros trabalhos, que se tiverem o interesse, basta procurar. Agradeço a atenção de todos. Chegamos ao fim da nossa primeira palestra. Fiquem agora com uma apresentação breve da nossa liga. Boa tarde. Chegamos, então, ao segundo momento do nosso seminário, no qual trataremos sobre a avaliação e protocolos utilizados pela LAFO em sua atuação em oncologia. Eu me chamo Jéssica Ângela dos Santos, sou fonoaudióloga e membro formada, integrante da Liga Acadêmica. Nós começamos, então, falando sobre a nossa atuação e a parceria que temos estabelecida entre a LAFO e o setor Unacom, da Universidade de Brasília. Este setor consiste, então, em uma unidade de assistência de alta complexidade voltada para os tratamentos oncológicos.
nossa atuação dentro desse setor parte do pressuposto do funcionamento e da importância da atuação do serviço UNACOM. Ele consiste em uma unidade hospitalar que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos voltados para o atendimento do paciente oncológico. Possui também uma assistência especializada em diagnósticos definitivos e tratamento dos cânceres mais prevalentes. E possui como demanda a população do Distrito Federal, que é encaminhada para este setor via regulação, que é organizada pela Secretaria dos Serviços de Oncologia do Hospital Universitário de Brasília. Aqui nós apresentamos o fluxograma de funcionamento do serviço UNACOM. Ele inicia, né, em um momento prévio ao acolhimento, a partir da marcação dos pacientes na agenda dos profissionais do setor. Em seguida, nós partimos para o acolhimento em si, que é o serviço de recepção desses pacientes oncológicos a todo o serviço, todo o sequenciamento de atendimento dentro do hospital. Esse serviço, então, ele é composto de uma equipe multiprofissional. E aí é o que nós chamamos do dia do acolhimento, o momento de recepcionar esses pacientes a esse setor. Neste momento, a avaliação inicial, ela se dá por meio de um preenchimento de formulário de identificação, uma classificação de risco dos pacientes e um registro desses pacientes em prontuário. A classificação de risco se dá em definição, classificação de risco elevado e de risco baixo. Para o setor, o risco elevado, ele consiste no encaminhamento para o atendimento ambulatorial. E o risco baixo, ele é uma livre demanda, de acordo com o paciente, né, e o encaminhamento médico realizado. Falando um pouco, né, dando sequência dentro desse fluxograma, a gente apresenta agora o fluxograma do acolhimento da equipe de fonoaudiologia. Esse acolhimento, ele é multidisciplinar, então nós trabalhamos com outros profissionais de diversas áreas ali no setor de acolhimento, e isso inclui, por exemplo, nutricionistas, os próprios médicos oncologistas, radioterapeutas, psicologia, assistência social e demais profissionais. Nesse momento, esse momento ele ocorre normalmente às segundas-feiras pela manhã, e nesse setor de recepção desses pacientes, uma espécie de sala de espera, ocorre o preenchimento de formulário do acolhimento. E esse momento, ele se dá por meio da marcação dos pacientes, né, em agenda para esse serviço, que ocorre, como eu acabei de falar, no momento prévio ao acolhimento. Nessa primeira entrevista, nesse primeiro momento do fonoaudiólogo e da equipe da Liga, junto aos pacientes, nós verificamos as queixas do paciente. Então, se existem queixas fonoaudiológicas ou não. Caso não exista uma queixa fonoaudiológica pré-existente ou que o paciente não se recorde neste momento, ele é liberado, então, nessa primeira espécie de triagem. Nós entregamos a ele um folder explicativo sobre a atuação fonoaudiológica, que é muito ampla, e informamos sobre a nossa participação nesse acolhimento todas as segundas, para que esse paciente, se em algum momento identifique alguma dessas questões a ele apresentadas no folder, nos procure para dar continuidade no atendimento. Caso ele apresente alguma queixa fonoaudiológica específica, nós o encaminharemos, então, para a nossa sala de avaliação, a qual nós falaremos um pouco mais a seguir. Então, vamos falar agora sobre o nosso POP, que são os procedimentos operacionais padronizados. Atualmente, vigoram 2 POPs no setor de acolhimento. O primeiro é o multiprofissional, que foi elaborado pela Jusileia
doutora Jusileia, que é psicóloga e é chefe da unidade de oncologia do HUB. Esse primeiro tem o objetivo de promover suporte multiprofissional aos pacientes com câncer e aos seus familiares, desde o início do tratamento. O segundo e mais específico, que é o POP para o acolhimento da fonoaudiologia, que foi elaborado pela doutora Cristina Lemos Barbosa Furia, pelas fonoaudiólogas Larissa Mendes da Rocha Cavalieri e a Fernanda de Araújo Ribeiro. Somado, então, a esse esforço, o trabalho dos alunos extensionistas e membros da Liga. O objetivo desse POP é propor um procedimento operacional padrão para o serviço da equipe de fonoaudiologia, dentro das linhas de cuidado do acolhimento do NACOM, descrevendo a rotina daqueles que atuam no suporte e na intervenção fonoaudiológica, antes do tratamento do paciente com câncer. Vou falar agora sobre o material de uso comum para aplicação desses dois POPs. Então, o multiprofissional e o nosso de fonoaudiologia, mais especificamente. Esse material, ele é utilizado durante a abordagem e acolhimento direto, ainda em sala de espera. Ele consta de um questionário Google Forms, ao qual todos os profissionais desse setor têm acesso, mas possuem questionários específicos para suas áreas de atuação, instrumentos de avaliação e folha de resposta, para que seja registrado todo o dado que é recolhido nesse momento, o computador em cada sala de atendimento para registro em prontuário dos pacientes e equipamento para projeção de slides, como notebook, data show e tela de projeção. Durante esse momento de espera na sala de acolhimento, a equipe multiprofissional apresenta a sua atuação para que os pacientes, caso não tenham identificado até este momento, possam entender em qual setor e quais são as ajudas, os apoios que cada profissional tem a lhe oferecer e identificar possíveis questões que possam ser tratadas no momento em que entrarem na sala de cada um desses profissionais. Falando então sobre o nosso material, de uso permanente da equipe de fonoaudiologia, nós temos, além do computador citado anteriormente dentro da sala, estetoscópios, que quantificam 2, um oxímetro, um gravador e a máquina de fotografar e filmar, para as avaliações que serão realizadas. Como insumos, nós sempre temos à mão protocolos de avaliação impresso, para registro de toda a condução da avaliação, copos descartáveis, espessante, espátula, colher de plástico, luva, água e biscoito de água e sal. Retornando, então, ao nosso fluxo de acolhimento, nós vamos dar continuidade no que faríamos com esse paciente. Então, após identificar que ele possui uma queixa fonoaudiológica, nós o encaminharemos para a nossa sala de atendimento. E lá, nós aplicaremos o protocolo de avaliação funcional da deglutição, além da escuta qualificada. Esse protocolo vai nos auxiliar a classificar esses pacientes utilizando as escalas FORCE e DOS. E com relação aos níveis apresentados nessas escalas, nós poderemos dar continuidade ao atendimento adequado a esse paciente. Então, em níveis 7, 6 e 5, nessas escalas, que classificariam um resultado entre normal, deglutição funcional ou uma disfagia discreta, nós liberamos esse paciente com orientações e mantemos um monitoramento. O que significa isso? Os profissionais que vão atender esse paciente a partir desse momento, se eles identificarem uma demanda fonoaudiológica, eles vão retornar esse paciente ao nosso setor para que haja uma segunda avaliação e que possamos dar continuidade nesse atendimento. Isso é possível porque esse paciente está entrando nesse momento no serviço do NACOM.
Então, ele pode não identificar a princípio, ou os acometimentos serem muito leves, ou mesmo não existirem. Mas durante o tratamento, eles podem aparecer de forma mais enfática, ou se apresentarem. Então, esse paciente retorna para nosso setor, para que ele receba o devido tratamento. Então, quantificando nessas escalas, né? O nível 4, 3, 2 ou 1, em que podem incluir disfagia moderada a severa como resultado, esse paciente ele é devidamente orientado e é realizado, então, um agendamento de retorno para acompanhamento ambulatorial. Então, vamos falar sobre pontos críticos, né? As nossas atividades críticas dentro desse setor e atendimento. É imprescindível que nós realizemos as perguntas do questionário, que nós realizemos a avaliação clínica da deglutição quando for necessária, que façamos a definição de conduta, o encaminhamento desse paciente oncológico disfágico para avaliação clínica e instrumental da deglutição, quando necessário, encaminhamento do paciente oncológico disfágico para o ambulatório de fonoaudiologia, auxílio por meio de informações à equipe multiprofissional, fornecendo um suporte na área de fonoaudiologia para que a decisão de conduta pertinente do paciente seja a melhor possível, e registro em prontuário do resultado das avaliações e informações relacionadas ao momento do acolhimento, por meio do uso do AGHU ao final de todo atendimento. Então, vamos falar um pouco sobre o nosso acolhimento, sobre a primeira ficha que o paciente preenche quando ingressa nessa sala de espera, em relação à fonoaudiologia. Esse modelo que eu vou citar para vocês, ele iniciou ainda em 2019, em que nós passamos o formulário físico para um formulário Google Forms. Naquele momento, a necessidade dessa modificação foi voltada para que ocorresse de uma forma linear, que a informação corresse de forma linear entre os profissionais, para que as informações ficassem de forma acessíveis e organizadas para toda a equipe, mas que ficassem armazenadas de uma forma segura. Então, nós passamos a utilizar o celular, né, cada profissional utilizando o seu próprio aparelho, para fazer o levantamento das informações de cada paciente. Para o momento, esse novo método, ele se mostrou muito pertinente, porque ele minimiza a utilização de material, que seria, nesse caso, o papel, que era utilizado sempre em grande demanda e que ainda é, em vários hospitais, utilizado em grande quantidade, mas também minimiza o risco de contaminação pela circulação desse material por várias mãos, por vários profissionais e por vários ambientes. Então, em se tratando do nosso formulário, nós vamos encontrar nele questões como a data desse atendimento, quem foi o avaliador, dados gerais importantes em relação ao paciente, como a RGH, gênero, idade, escolaridade, profissão, ocupação, contato para que esse paciente possa ser facilmente alcançado, e dados importantes, como topografia, histórico familiar da doença e se houve cirurgia ou não. Em relação a questões, dando continuidade às questões, informações quanto a sessões de radioterapia e de quimioterapia, se esse paciente já possui tricostomia ou não, sobre seus hábitos anteriores, se ele já utilizou tabaco, se ele é um tipo de fumante passivo, se utiliza álcool, e informações importantes como medicações. Ao final desse formulário, nós vamos encontrar questões relacionadas a sinais e sintomas, diretamente relacionadas à fonoaudiologia.
como dificuldade em respirar, dificuldade em se alimentar, dor para engolir, boca seca, incômodo e dificuldade em abrir a boca. Sequenciando, né, as dificuldades em relação à sensibilidade de paladar. Informações como emagrecimento, peso há 1 ano, peso atual e altura são importantes para definir um diagnóstico em relação à disfagia quando em avaliação. Fechando esse formulário, nós vamos encontrar a escala PSS-HM, que diz respeito às restrições ou não em relação à dieta. Para fechar essa primeira avaliação em relação ao paciente e podemos definir qual será a conduta a seguir. Então, fechando o formulário, nós informamos nele se o paciente está liberado ou se ele será encaminhado para uma avaliação em sala da fonoaudiologia. Dentro da sala da equipe, nós aplicaremos o protocolo de avaliação funcional da deglutição. E aqui ele apresenta os dados de identificação, que são primordiais para conhecer o paciente. Em segundo ponto, a anamnese, para entender a história desse paciente e as questões relacionadas à sua chegada ao acolhimento. Informações importantíssimas, como a queixa do paciente, para que possa ser encaminhado e relatado de forma devida quais são as necessidades do mesmo, e informações em relação à sua alimentação e tipos de sintoma apresentados. A avaliação fonoaudiológica, então, nós vamos fazer um breve relato sobre o estado geral desse paciente, informar aspectos importantes da linguagem e do sistema respiratório, e incluindo o que é visível, que seria a traqueostomia, a existência dela ou não, na utilização com o paciente, e informações importantes em relação aos seus órgãos fonoarticulatórios. Em relação à qualidade vocal, que também é muito importante para essa avaliação, e em relação à fala, que são informações complementares, a gente encontra no item 3 dessa avaliação. Aqui, a gente faz a avaliação da deglutição propriamente dita, em que nós fazemos a intervenção junto ao paciente, utilizando os insumos que nós citamos anteriormente, e descrevemos de forma bem detalhada e assertiva todo o achado que foi verificado nessa avaliação. E, ao final, nós estabelecemos uma conclusão e a conduta em relação a esse paciente. Em anexo, nós temos as escalas FOS e a escala Achanomes para quantificar e definir quais são os acometimentos específicos desse paciente. Então, falando sobre a importância da atuação do fono, né, nesse setor, nesse acolhimento, nós podemos colaborar com a avaliação e a discussão, promovendo uma definição mais clara e completa sobre os casos clínicos e tratando tudo com uma conduta mais assertiva. E somando, então, nosso trabalho à equipe multidisciplinar e fornecendo a esse paciente e à família mais qualidade durante o enfrentamento do tratamento de suas consequências. Essas são as referências do nosso trabalho, da nossa apresentação.
E nós esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre a Liga, um pouco sobre a atuação da Liga no setor do UNACOM. E nós convidamos todos a nos conhecerem, a nos acompanharem no nosso Instagram. E se gostaram, participem do nosso processo seletivo e façam parte desse apoio, dessa organização, desse trabalho fonoaudiológico em prol da comunidade. Obrigada.